bem-vindos ao último vídeo da série Heróis da Fé. Finalmente a série chegou ao fim, mas essa é a primeira de muitas outras séries que estão para vir. Então, se você não quiser perder os outros vídeos, se inscreva no meu canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa. Se você não assistiu aos outros vídeos, assista e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Como identificar um verdadeiro herói da fé? O que Noé, Abraão, Jacó, Moisés e José têm em comum? O que fizeram deles personagens exemplares quanto ao quesito fé em Deus? Se você for analisar cada um deles, você percebe que todos eles tinham algo em comum. E o que havia em comum entre eles foi a entrega. Eles se entregaram a Deus sem reservas. Tanto Noé, em sua pregação, Jacó e muitos outros tiveram esse encontro com Deus e não se desapegaram dele. Portanto, quer reconhecer um cristão? Quer conhecer um cristão de longe? Veja as suas prioridades. Se a pessoa se diz cristã, servo, serva de Deus, mas não prioriza Deus na sua vida, você já sabe que de cristão não é coisa nenhuma. Porque um verdadeiro cristão, ele dá frutos, e bons frutos, frutos em abundância. E como a palavra de Deus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Um verdadeiro servo, serva de Deus, se entrega e não tem como deixar de dar frutos. Toda árvore boa dá bons frutos, porém a árvore má dá maus frutos. Pelos seus frutos os conhecerei. Então, pelos frutos a gente conhece quem é quem. E uma outra característica que é decorrente dessa, que eu acabei de falar, que identifica um verdadeiro herói da fé, é o tempo. O quesito tempo, sim. Porque todos esses personagens tiveram um tempo de espera no Senhor. Um tempo de tratamento, um tempo em que Deus teve de moldá-los, um tempo de deserto em que eles tiveram de aprender a apreciar a paisagem no deserto. E um tempo de altos e baixos, porque nenhum deles nasceu sabendo, nasceu perfeito, mas por terem perseverado no Senhor, é que eles tiveram os resultados que tiveram. Por isso que eles não desistiram de Deus, porque eles foram conhecendo cada vez mais, à medida que caminhavam com Deus, mais forças eles obtinham do alto para continuar a caminhada. Deus ia renovando as forças deles à medida que eles o buscavam, e por isso que eles tiveram bons frutos, deram bons frutos e puderam estar na galeria dos heróis da fé. Isso os diferencia claramente de outros personagens da Bíblia que tinham tudo para vencer também, que tiveram privilégios, cargos elevados, mas não aproveitaram. Por exemplo, Saul é um exemplo desses. Ele poderia ter dado muitos frutos, bons frutos, mas ele não aproveitou. Sansão, o que dizer de Sansão? Sansão, ele tinha toda essa consagração, foi dada a ele antes de nascer. Ele foi consagrado ao Senhor, era nazireu e tudo mais. Adiantou? Não adiantou nada, porque só no fim de sua vida que se arrependeu. Mas que frutos deu até ali? A que preço que houve o arrependimento? Então, veja só que contraste desses personagens para José, para Abraão, para Moisés e tudo mais. Por quê? Porque um verdadeiro filho de Deus espera. Um filho de Belial se desespera. Um verdadeiro filho de Deus prioriza o Senhor. Um filho de Belial abandona o Senhor quando ele está demorando muito para agir. Esse é o contraste entre o verdadeiro servo e o mau servo. O bom servo suporta o que for e continua trabalhando na obra de Deus. O mau servo abandona porque está demorando muito, né? E com as suas ações demonstra aquela fala do servo mau. Se lembra? Meu senhor tarda a voltar. É assim que um mordomo infiel age. Está demorando? Ele acaba agindo da sua forma. Como foi o caso de Saul, que quando esperou 7 dias por Samuel e não vindo Samuel, o que ele fez? Ele logo ofereceu o sacrifício, mas não foi essa a ordem que lhe fora dada. A aparente demora o fez tomar uma atitude fora do tempo.
Sansão da mesma forma. Ele não estava disposto a se submeter a Deus, então ele não ia esperar por nada. E o que falar do povo de Israel nesse período aí, na adoração ao bezerro? Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, demorando demais aos olhos deles, eles não quiseram esperar. Moisés estava aparentando demorar, então eles adoraram o bezerro. Samuel estava demorando a voltar, então Saul teve de fazer alguma coisa em prol disso. Jesus parece demorar a voltar, e o que estamos fazendo? Nunca se esqueça disso. Tempo não cura ninguém. Não adianta você achar que tempo vai curar alguma coisa. Até porque se tempo curasse alguma coisa, na farmácia só venderia relógio, né? Você não precisaria ter que tomar um remédio para se curar de alguma coisa. Uma pessoa com câncer não precisaria fazer quimioterapia, era só ela esperar o tempo, mas se ela esperar e não fizer nada, a situação pode até piorar, caso seja um tumor maligno. Por quê? Porque tempo não cura nada. Mas se tem uma coisa que tempo mostra, é quem é quem. Quer saber, então, se alguém é fiel de verdade a Deus? Deixe o tempo passar e aí veremos quem é quem. E a pergunta que eu faço é: quem é você nessa aparente demora? É algo a se pensar. E eu quero terminar justamente com essa reflexão. Não vale a pena se desesperar. O melhor é descansarmos nas promessas de Deus e aprendermos com esses heróis da fé. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas eles voltariam? Não, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Amém. Deus também está preparando uma cidade a nós. E o que estamos fazendo nesse tempo? Lembre-se disso. Tempo não cura ninguém, mas tempo vai mostrar quem é quem. Quem é você em tudo isso? É algo a se pensar. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.